Fala, meus queridos, nós vamos falar agora sobre, continuando a falar das estacas, vamos falar da estaca raiz e da microestaca, que são dois tipos de estaca que se assemelham muito. Vocês vão ver que são estacas que têm um elevado consumo de cimento, e aí grave isso na sua cabeça. Por quê? Porque elas são ou preenchidas com argamassa ou com a nata de uma calda, né, de cimento. Então, o consumo de cimento nesse tipo de estaca é elevado. E vocês vão ver que a indicação também dessas duas estacas é semelhante. Nós vamos ver que para rochas, matacões, elas são importantes, são interessantes, porque utilizam material rotopercussivo, né? Então, eu juntei essas duas e eu quero que vocês prestem atenção, principalmente na diferença entre elas, para distingui-las no momento da resolução de questões. Slide na tela, então. Vamos lá falar sobre continuar, né, a nossa estrutura aqui das fundações profundas, falando de estaca raiz e a estaca escavada com injeção, que para nós é a famosa microestaca, né? Começando pela estaca raiz. A estaca raiz ela tem uma característica de ser moldada em loco e ser integralmente armada. Mas eu destaco aqui o preenchimento, que não é com o concreto convencional, como na maioria das estacas executadas em loco. Então, termos argamassa de cimento e areia e perfuração rotativa ou rotopercussiva tem sempre que acender um alerta na sua cabeça, porque nós vamos estar muito provavelmente falando de estaca raiz ou de microestaca. Nós vamos ver a sutil diferença entre elas. Característica de ser revestida integralmente por um conjunto de tubos metálicos. Então, é uma estaca que perfura, tem rotopercussiva, né? Ou perfuração rotativa, então tem só rotação ou rotação associada à percussão. Isso faz com que ela seja indicada para matacões, solos rochosos. Ela tem integralmente armada e preenchimento com argamassa, daí a justificativa do elevado consumo de cimento. A rotativa ou rotopercussiva são perfurações que nós vimos lá no ensaio, inclusive do SPT, que a gente pode lançar mão ali de sondagens rotativas. Aqui, o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Nós temos a preparação ali, plantas diamantadas que perfuram a rocha sob circulação de água com pressão. E esse revestimento de tubos, inicialmente ele serve para quê? Para manter íntegro o fuste ou o local que será preenchido pela argamassa aqui, como nesse caso. Se nós temos ali solos que não têm estabilidade, não têm coesão, solos arenosos, eles, se perfurados e não tiverem a estabilidade garantida por algum mecanismo, o fuste da nossa fundação ele pode colapsar, então a gente perde seção ou mesmo tem trechos da nossa seção perdidos, não concretados, né? Não só uma redução, mas também pode causar a não concretagem de alguns trechos. Mais uma observação importante quanto a ela. A armadura, ela vai ser colocada antes da argamassa, que já disse que ela é integralmente armada. Então, antes do lançamento, né? Após perfuração, mas antes do lançamento da argamassa, nós colocamos aí a nossa armadura. E o preenchimento feito com argamassa de cimento e areia mediante bomba de injeção. Então será injetada sob pressão uma argamassa de cimento e areia. Está aqui o principal destaque para esta fundação. Estaca raiz adequada para rochas e solos com matacões. Também a estaca raiz é uma importante estaca quando se fala de reforço estrutural. Por quê? Vocês vão ver as vantagens e desvantagens, mas ela, em princípio, não causa vibrações excessivas, ela pode ser feita, perfurações podem ser feitas inclinadas, todas são vantagens que fazem com que a estaca raiz seja também
uma possível candidata na hora de reforços de fundações. Lembrando que nós falamos da estaca mega ou estaca de reação, ou também estaca prensada, todos os nomes para o mesmo tipo de estaca, que é a estaca mega, que é a principal quando se fala em questão de concurso, reforço de fundação. Mas há a possibilidade dessa estaca escavada, que é a estaca raiz, de também ser utilizada. Assim como as outras estacas, principalmente aquelas concretadas em loco, obviamente, não se pode ali, a norma traz uma restrição quanto à execução simultânea de trechos muito perto. Então, pelo menos 12 horas tem que ser ali o intervalo quando eu vou fazer estacas muito próximas. O que é muito próximas nesse caso? Espaçamentos menores que 5 vezes o diâmetro da estaca que a gente está cravando. Então é importante para não fazer ali perfurações muito próximas e simultâneas, acima de 75 estacas na minha obra, eu vou ter que fazer a prova de carga em 1% dessas estacas, lembrando que pelo menos uma estaca, de qualquer forma, nós vamos ter que fazer o ensaio, né? Que é o ensaio de prova de carga em estacas, e eu ressalto aqui para vocês o consumo de cimento, embora nós tenhamos aqui a argamassa, falando aqui que o FCK de pelo menos 20 MPa, fator água-cimento, mas eu destaco sempre este consumo que está muito acima do esperado ou do projetado para outros tipos de fundação. 600 quilos de cimento, ou seja, por metro cúbico, uma argamassa muito rica em cimento. A sequência executiva está ilustrada aqui, nós temos a perfuratriz, né, rotativa ou rotopercussiva, nesse caso aqui, rotativa. Finalizada a escavação, nós introduzimos a armadura e aí sim, injeção de argamassa sob pressão ali. A injeção desta argamassa, no final a gente tira o revestimento, já que o revestimento é recuperável, e fica aí nossa estaca finalizada. Vantagens, como eu disse, possibilidade de execução inclinada, sem vibração, isso é uma grande vantagem das estacas escavadas, né, via de regra, esta ainda mais pela sua facilidade de perfuração, inclusive de matacões e blocos rochosos, excelente para reforço de fundações, com alta capacidade de carga, e pode ser executado em áreas reduzidas com alturas limitadas. A desvantagem fica, como tudo na vida, alto custo de execução, né? Então, apesar das suas vantagens, ela acaba sendo ainda cara. E o elevado consumo de cimento, o que faz reforçar ainda a ideia de custo elevado de fundação. Por motivos de rotopercussão com injeção de água sob pressão, tem também a questão de alagamento de obra devido ao alto consumo de água. Mas se você comparar, por exemplo, com uma estaca Strauss, que também molha-se ali o solo para facilitar sua remoção, aquela lama, a estaca raiz ela tem muito mais vantagem, né? Embora também tenha esse problema de alagamento. Dito isso, vamos para uma estaca parecida. Perceba agora como que é. O processo é parecido, mas o preenchimento é diferente. Vamos falar da estaca escavada com injeção, também chamada aqui de microestaca. A estaca injetada moldada em loco, assim como a estaca raiz, integralmente armada, assim como a estaca raiz, executada por perfuração rotativa ou rotopercussiva, assim como a estaca raiz, com injeção aqui de calda de cimento por meio de tubo, com válvula manchete. Falou em válvula manchete, tubo manchete, é a chavinha que vai acionar na sua mente quando se fala de microestaca ou estaca com injeção. Essa válvula manchete é que faz essa injeção da nata de cimento. Embora o preenchimento não seja obrigatoriamente somente com calda de cimento, ele pode ser feito com argamassa. Nas questões, geralmente quando se fala de microestaca, fala-se de injeção de calda de cimento. Então, embora a perfuração seja semelhante à estaca raiz, na estaca com injeção ou na microestaca, nós temos em regra calda de cimento através deste tubo ilustrado aí, que é o tubo manchete, onde a gente injeta a calda no interior do tubo e ele tem um mecanismo
que permite a extravasão desta cauda nos locais ali igualmente espaçados, né, ou convenientemente espaçados. Então aqui a gente tem a cada ponto desse indicado aqui em preto, seria uma espécie de válvula manchete de onde sairá toda aquela injeção da nata de cimento, da cauda de cimento, nesse tipo de microestaca, uma estaca que utiliza aí um processo de perfuração muito semelhante da estaca raiz, mas na injeção um mecanismo completamente diferente, que ao invés de ser a injeção de argamassa de cimento sob pressão, de baixo para cima, aqui ela preenche meio que gradativamente através desse tubo manchete. Então a gente vê aqui enchendo, né, com base no quanto a nata vai sendo injetada, quanto a cauda de cimento vai sendo injetada ali dentro. Só que, neste caso, nós temos duas variações para a armadura. Integralmente armada, assim como é integralmente armada a estaca raiz, só que aqui eu tenho a opção de o próprio tubo manchete ser de estrutura metálica, ser metálico e servir como armação. Então nós temos essa opção da armação com o tubo metálico. No outro lado, se eu quiser utilizar as barras, né, a gaiola, eu utilizo um tubo manchete de PVC. E daí ele fica perdido lá também, mas não tem um material com resistência. Então, verificando aqui como ela pode ser armada, de duas formas. Ou com um tubo manchete que já fica lá em metálicas, estrutura metálica, servindo como armação, ou se eu utilizo um manchete de PVC, eu preciso introduzir uma gaiola ou as barras, como a gente já conhece, né, dentro do furo, para fazer o seu preenchimento, e aí serve as gaiolas como armação. Mostrar aqui rapidamente como que funciona. A gente tem outras imagens, acho que fica até melhor. Vamos tocar a aula aqui, que no próximo slide eu explico. Cauda de cimento é o que diferencia na sua essência, mas aqui, lembrando que a cauda de cimento ela não teria areia, né? Lá na raiz ela tem argamassa de areia e cimento. Aqui seria simplesmente cimento e água. Veja que o consumo de cimento é o mesmo, 600 quilos por metro cúbico, então é um consumo muito elevado. Questão da necessidade de prova de carga. Acima de 75 estacas, eu coloco pelo menos 1% das estacas devem ser ensaiadas. Lembrando que quando tem valores menores que 75, é indicado pela norma que se faça pelo menos um ensaio. Segue o mesmo princípio, como a estaca escavada. Não fazer estacas muito próximas dentro do intervalo de 12 horas, né? Respeitando ali pelo menos 5 diâmetros, caso se faça perfuração de estacas próximas. E aqui fica mais claro o processo executivo. A perfuração a gente já viu, rotativa ou rotopercussiva, introduzida, e aqui já vai servir o revestimento como o próprio revestimento metálico que suporta as paredes da fundação. Coloco aí, neste caso aqui, o tubo manchete, que será, deixa eu ver se nesse caso aqui, tubo manchete já vai ser a própria armação. Aparentemente sim, a colocação do tubo armadura com manchetes, ele vai ser introduzido aqui, provavelmente o próprio tubo nesse caso serve como armadura, tendo aqui essas válvulas que a gente já viu na imagem anterior. Injeção de cauda de cimento para formar a bainha do tubo. Opa, o que é essa bainha? É o que fica entre o tubo e a parede do furo. Então, quando eu faço uma escavação, eu não tenho a camisa metálica, o meu tubo vai ser introduzido dentro da camisa metálica, só que ele é de diâmetro menor. O espaço entre o tubo manchete e a camisa metálica do meu furo é o que a gente chama aqui, neste caso, de bainha. Então, primeiro eu preencho essa bainha, que é como se fosse o cobrimento ali, né, daquele tubo manchete, que seria, se fosse uma armadura também serviria como cobrimento. Depois de preenchido essa área externa entre a camisa metálica e o tubo manchete, nós vamos aqui retirar o revestimento metálico, porque ele é recuperável, e promover
a injeção de cauda sob pressão. E aí funciona bem desse jeito aqui, ó. Começa nos tubos manchete, nos pontos aqui, né? Não sei como é que seria a nomenclatura correta para isso, mas nessas aberturas do tubo manchete há o extravasamento da cauda de cimento. Então você vê que isso, à medida que a gente vai injetando sob pressão, vai se promovendo o quê? Uma espécie de enraizamento ali da nata, né? Na estaca raiz tem um processo semelhante com a argamassa também. À medida que eu vou recuperando o tubo e eu injetando a argamassa sob pressão, ela meio que se enraiza no solo. Por quê? Eu já estou falando de argamassa e aqui eu estou falando de cauda. Então, não são, são estruturas que vão com facilidade penetrar no solo. Por isso que fica essa irregularidade que, de certa forma, facilita ou é uma vantagem quando se fala de atrito lateral, né? Que eu tenho mais a rugosidade da superfície, mais irregularidade, consequentemente eu teria ali um melhor atrito lateral ou uma resistência lateral maior. No final ela está finalizada aqui, óbvio que não fica dessa irregularidade toda, né? Até porque não vai conseguir penetrar tanto assim, mas a ideia é mais ou menos essa daí. Voltando não, na verdade, complementando para falar das vantagens e desvantagens dessa estaca. Vantagens praticamente a mesma, né? As mesmas ali da estaca raiz. Possibilidade de execução inclinada, sem vibração, perfuram matacões e blocos rochosos, boa para reforço de fundação, alta capacidade de carga e podem ser executadas em áreas reduzidas, ou seja, as mesmas vantagens, é só uma técnica diferente. Alto custo de execução como desvantagem, a raiz também tem esse problema. Elevado consumo de cimento, 600 kg por metro cúbico, também tem um problema na raiz. Alagamento, estaca raiz também tem o mesmo problema. Por que ela não é tão utilizada quanto a estaca raiz então? A única desvantagem a mais, digamos assim, é que ela é uma metodologia pouco disseminada no mercado brasileiro. Então são poucas ali as firmas especializadas, né, as empresas que trabalham com isso. Há de se ver aí, né, que esse tubo manchete você provavelmente nunca viu e talvez durante sua vida profissional nunca verá, devido à sua alta especificidade. A gente não vê costumeiramente microestacas sendo executadas por aí, mas, embora na prática seja pouco usual, nas questões de concurso a gente vê com certa recorrência questões que envolvam microestacas, como as questões que a gente vai ver agora. Vamos resolver algumas questões, começando com a questão do IBGP. Após uma análise criteriosa, verificou-se que a estaca raiz é a solução mais adequada, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, para um determinado projeto de fundações. Sabendo que a estaca raiz é uma estaca armada, preenchida com argamassa de cimento e areia, moldada in loco, executada através de perfuração rotativa ou rotopercussiva, revestida integralmente no trecho em solo por um conjunto de tubos metálicos recuperáveis. É correto afirmar que, então percebam, fez uma revisão, a questão simplesmente mencionou tudo que nós havíamos mencionado. Primeiro, nós temos estaca armada, preenchida com argamassa, moldada em loco, executada através da perfuração rotativa ou rotopercussiva, revestida integralmente. Então, a armação é uma coisa, o revestimento é outro. Ela é armada, mas o revestimento é recuperável. A armadura fica, o revestimento é recuperável, que são os tubos metálicos. É correto afirmar que o consumo mínimo de cimento para a execução da argamassa de cimento e areia é de, lembre-se que eu falei que é um destaque, né, para esse tipo de fundação, pelo mais elevado consumo de cimento, 600 quilos por metro cúbico, como nós havíamos visto, microestaca e estaca raiz tem esse elevado consumo de cimento. Vamos então para uma questão da CESP. As estacas raiz podem ser indicadas para reforçar fundações de edificações que não permitem vibrações, podendo inclusive ser inclinadas. Grande vantagem. A estaca mega também é utilizada para reforço de fundação, também é interessante para locais que não permitem vibração, mas essa particularidade de inclinadas, de execução inclinada, é uma particularidade das microestacas e das estacas raízes, né? Da estaca raiz, como a gente viu. Portanto, gabarito corretíssimo, né? Gabarito correto.
As fundações são a infraestrutura de uma obra e transmitem as cargas da superestrutura para o subsolo. Quanto à execução de fundações, julgue o item. A fundação tipo estaca raiz consiste em um conjunto de estacas moldadas em loco por meio da concretagem de um furo executado por trado espiral, que são empregadas onde o perfil do subsolo tem características tais que o furo se mantenha estável, sem a necessidade de revestimento ou de fluido estabilizante. Olha, em regra, a estaca raiz ela tem revestimento, ela é escavada com revestimento integral, revestimento recuperável, nós falamos disso, mas a escavação também não é com trado espiral. Nós utilizamos aqui escavação rotativa ou rotopercussiva. Esse trado espiral nós veremos nas estacas hélice. Portanto, neste caso aqui, gabarito errado. Instituto Unifil. Assinale a alternativa que corresponda à estaca que possui ferragem, é preenchida com argamassa de cimento e areia moldada em loco, executada através da perfuração rotativa ou rotopercussiva, revestida integralmente no trecho do solo por um conjunto de tubos metálicos recuperáveis. Olha que lindo, as coisas vão se repetindo. Óbvio que no contexto da prova você não sabe de que você está falando ali, que a questão aborda, né? Aqui a gente está dentro da aula de estaca raiz, mas perceba que esses conceitos são reiteradamente trazidos pelas bancas. Portanto, aqui, mais uma vez, estaca raiz. Questão da FGV. A partir dos procedimentos executivos para estaca raiz, determinados pela norma 6120, analise as afirmativas a seguir. Estaca raiz, então, mais uma vez. São moldadas em loco, armadas em todo o seu comprimento. Moldada em loco, armada em todo o seu comprimento. Perfeito. O furo é preenchido com argamassa mediante bomba de injeção. Correto, perfeito. Não deve ser executada em solos muito duros ou muito compactos, ou quando houver ocorrência de matacões. Geralmente, essa é a restrição de quase todos os outros tipos de fundação, até porque eles não têm essa capacidade de rotopercussão ou de perfuração rotativa. Mas não é o caso da microestaca e da estaca raiz. Aqui, elas são ideais para o caso de rochas, solos rochosos, matacões. Portanto, neste caso aqui, não é uma contraindicação, né? Não deve ser executada, não. Ela é fator de escolha ali, né? Quando se fala de solos desse tipo. Portanto, 1 e 2 correto, gabarito letra D. As fundações são responsáveis pela transmissão das cargas das edificações ao solo, podendo ser superficiais ou profundas. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Olha a pegadinha que pega muita gente na prova. Alternativa A. A nega corresponde à penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de pilão. Corretíssimo, embora a gente convencionalmente adote aí a medida da nega por 10 golpes para facilitar a medição na prática, mas depois temos que dividir esse valor obtido por 10 para encontrar a penetração para cada golpe de pilão. Então a gente tem ali a nega média. A fundação profunda tipo estaca raiz é preenchida com argamassa de cimento e areia, moldada em loco, executada pela perfuração rotativa ou rotopercussiva, podendo ser armada ou não. Errada, questão incorreta. A estaca raiz ela é armada. Então ela não tem essa possibilidade de ser ou não armada. Neste caso aqui, estaca raiz é uma estaca armada, integralmente. Em plantas, as sapatas não devem ter dimensão inferior a 60 centímetros. Correto, sapatas têm que ter pelo menos 60 centímetros. Vocês estão falando já de fundação superficial. Nas fundações rasas, as faces em contato com o solo devem ser concretadas sobre laço de concreto não estrutural com no mínimo 5 centímetros. Perfeito para a execução de fundações rasas. Na estaca hélice contínua monitorada, a armadura sempre é colocada após a concretagem da peça. Vocês vão ver que exatamente isso correto quando estivermos estudando estaca hélice contínua. Portanto, gabarito, letra B.
armada em todo o seu comprimento e não como a questão menciona. Fundatec, acerca dos diferentes tipos de fundações e solos apresentados pela NBR 6122, assinale agora a alternativa correta. Radier é o elemento de fundação rasa dotado de rigidez para receber e distribuir menos de 70% das cargas da estrutura. Para ser considerado radier, pelo menos 70%, ou 70% ou mais, podendo chegar a 100% das cargas da edificação quando a gente fala de fundação rasa do tipo radier. Letra B. Sapata é o elemento de fundação rasa, de concreto armado, ok? Dimensionado de modo que as tensões de compressão nele resultantes sejam resistidas pelo emprego da armadura, especialmente disposta para este fim. Essa questão ela tinha tudo para estar correta, porque geralmente se vê em livros exatamente essa definição. Só que a armadura da sapata, e que é o que diferencia uma sapata de um bloco, é a questão da armadura, mas a armadura para resistir aos esforços de tração. Então essa diferença sutil causa um grande erro na questão. Não é compressão, a armadura está ali para tração, né, para resistir à tração. Solos colapsíveis são solos que apresentam deformações elevadas quando solicitados por sobrecargas pouco significativas, ou mesmo pelo efeito de carregamento devido ao peso próprio. É exatamente isso. Quando a gente fala de solos colapsíveis, né, a gente tem uma pequena variação de umidade ali e aí uma grande deformação. O solo entra aí, digamos, em colapso. São partículas aí com cimentação fraca e com vazios intermediários, a gente já falou isso em outra aula, portanto, é uma característica... aqui a questão falou o seguinte, né? Sobrecargas pouco significativas ou mesmo por efeito de carregamento devido ao peso próprio. Porque quando a gente fala de alteração de umidade, a questão aqui apresenta deformações... Aqui não falou da variação de umidade. Tá, ok, eu achei que tinha falado de solos colapsíveis, deformações. Então, a princípio está faltando falar de variação de umidade. Vamos para a próxima. A microestaca é a estaca moldada em loco, armada, executada por perfuração rotativa ou rotopercussiva e injetada com calda de cimento por meio de um tubo com válvulas. Aqui ele evitou falar tubo manchete, porque quando fala tubo manchete, a questão já está manjada, sempre é microestaca. Mas, embora tenha falado tubo com válvulas, está correto. A válvula do tipo manchete. Esta é a alternativa correta. Fiquei em dúvida aqui na C, mas como a C não falou de alteração de umidade, variação de umidade, simplesmente colapsíveis aqui com o carregamento, devido ao peso próprio, então ela estaria errada. Eu precisaria ter mencionado aí uma variação de umidade. Deixa eu ver o erro aqui da letra E. Estaca de reação é a estaca de madeira introduzida no terreno por meio de macaco hidráulico. Estaca mega ou estaca de reação, estaca prensada, não é uma estaca de madeira, ela é ou de aço ou de concreto. Portanto, está aí também o erro da alternativa E. Fica o gabarito dessa última, a alternativa D. Assim nós encerramos esse assunto de microestaca e estaca raiz. Espero que você não erre isso na sua prova.